E se a tua mão te ofender, corta. Marcos 9, 43. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não é de obras, nem pode ser adquirida por mérito humano. É o dom gratuito e soberano de Deus, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, a toda alma que crê. Mas o que é a salvação? A salvação é, em suma, a libertação do pecado, a libertação da sua culpa, do seu castigo, do seu poder. Se então qualquer homem é salvo, ele é liberto do poder reinante do pecado. Não é possível, portanto, que qualquer homem tenha a salvação e ainda assim continue na indulgência do pecado. Jesus Cristo veio para abrir um hospital para almas enfermas pelo pecado, não para que elas permanecessem doentes em um hospital, mas para que saíssem curadas. Ele não veio para levar os homens ao céu vivendo e brincando em seus pecados, mas para purificá-los de seus pecados e assim torná-los aptos ao deleite do céu, ao se deleitar nele aqui na terra. Portanto, enquanto ele e seus seguidores denunciam toda a confiança na salvação por mérito humano e proclamam que a fé é um dom soberano de Deus, eles igualmente declaram que nenhum homem é uma alma salva se tolera qualquer pecado conhecido, racionaliza e vive em paz com ele. Todo o Evangelho declara isso. Em todas as suas partes implica isso, que o homem não pode e não deve considerar-se salvo e não pode verdadeiramente ser dito salvo enquanto vive na indulgência de más propensões como antes. Portanto, não entraremos em conflito com as doutrinas da graça enquanto pregamos a vocês as mais fortes reivindicações de Cristo em nossos corações e vidas por meio de sua palavra. Teremos que insistir com você para o mais árduo abandono do pecado e daquilo que leva ao pecado, mas isso não como meio de salvação, mas como resultado dela, um resultado do dom da fé e como evidência de que a salvação é verdadeiramente possuída, como sinal, a prova e o penhor da boa obra do Espírito Santo dentro da alma regenerada. Começaremos, portanto, com esta breve afirmação: tudo o que ofende a Deus deveria nos ofender. Você percebe que o texto diz: se tua mão te ofender. Podemos ler: faz você ofender a Deus. As duas expressões devem, em nossa experiência, significar a mesma coisa, pois tudo o que ofende a Deus ofende todo o coração verdadeiramente gracioso ou regenerado. Essa breve declaração servirá como uma pedra de toque para todos nós sabermos se estamos reconciliados com Deus ou não. Pois lembre-se, se você realmente ama a Deus, deve ser assim, que o que é odioso para Ele será odioso para você. Onde dois corações estão unidos pelos laços do amor, eles com certeza se esforçam para remover tudo do caminho que causaria dor a ambos. Você não pode me amar se favorece meus inimigos. Você não pode ter afeição por mim se você se deleita em lançar diante de mim o que aflige meu espírito e entristece meu coração. O verdadeiro amor sente simpatia pela pessoa amada e aprende a deixar de lado o que é desagradável a ela. Agora diga, coração, você afasta de si mesmo o que Deus odeia, odiando porque Ele odeia, não tanto porque seus companheiros cristãos não gostam disso, ou porque o julgamento público iria contra isso, mas você odeia o mal porque é detestável aos olhos de Deus? Se sim, então você tem uma marca clara de que ama a Deus e deve ser grato pela graça que colocou seu coração em tal temperamento, verdadeiramente um novo coração. Novamente, se aquilo que ofende a Deus nos ofende, então podemos nos congratular por haver algum grau de conformidade entre Deus e nós. Todos os santos devem ser semelhantes a Deus. Foi a imagem de Deus que o homem foi feito primeiro. Ele perdeu essa imagem pelo seu pecado, mas essa imagem deve ser restaurada pela obra do Espírito Santo. Se você faz, mesmo agora, em sua alma, guerra contra aquilo que Deus detesta, se você luta e clama por aquilo que Deus ama, então há entre Deus e você, pelo menos, algum grau de semelhança. Você é como Ele em seu ódio ao mal, não em grau, mas ainda em substância. Você é como Deus em seu amor para com o que é amável, bom e puro.
Não como ele em grau, eu digo novamente, mas ainda na verdade há alguma semelhança entre Deus e sua alma. Então, há um outro pensamento que deve animá-lo. Se você puder responder honestamente a esta pergunta, se aquilo que ofende a Deus ofende você, então há alguma comunhão entre Deus e sua alma. E embora possa ser uma pergunta para você, será que Deus realmente falará com tal ser como eu sou? Ele se revelará a seu servo e mostrar-se-á misericordioso com um verme como eu? Isso pode ser apenas o fruto da excitação carnal dos homens, enquanto este ouro sólido de santidade é uma prova plena e verdadeira de que a mão do Senhor foi colocada sobre você. Estabeleça isso então, meu amado irmão ou irmã, em seu coração a partir de hoje. Se existe um homem que verdadeiramente ama a Deus neste mundo, se Deus o ama, eu devo amá-lo. Se houver uma boa e verdadeira doutrina pregada em qualquer lugar, embora eu mal possa compreendê-la tão profundamente como deveria, ainda assim, se Deus a ama, devo crer nela e me alegrar nela. Jamais deixarei de crer numa doutrina bíblica se sou nova criatura, por mais ofensiva que seja a sabedoria humana, incluindo a minha. Se houver alguma dispensação providencial que seja realmente da mente de Deus, que esteja na minha mente. Ó Espírito de Deus, leva-me a amar o que Deus ama, não apenas para concordar com sua vontade, mas para me alegrar em sua vontade. E Senhor, ensina-me a odiar o que tu odeias. Se houver neste mundo aqueles cuja companhia tu não gostaria, pois eles blasfemam, insultam, desprezam e falam levianamente de coisas sagradas e da tua glória, ajude-me a evitar sua companhia. Se houver um cântico que o ouvido de Cristo não ouça, que meus ouvidos se recusem a ouvi-lo. Se houver alguma visão que um Deus Santo não contemplaria, que eu não a contemple, mas que eu procure apenas amar aquilo que se aprovaria para a mente pura de Cristo e ser ofendido sincera e naturalmente, sem qualquer torção e racionalização minha em direção a isso. Em tudo o que está em inimizade contigo, esteja em inimizade comigo. O que ofende a Deus, ofende a alma. Esse é o primeiro passo. Então, o próximo passo é: trate-o como uma ofensa, trate-o com vigor, trate-o de maneira resumida, como o texto diz: se a tua mão direita te ofende, corta-a. Há pecados que são muito caros aos homens. Não tentarei dar um catálogo deles. Somos constituídos de forma tão diferente que o pecado que pode enfeitiçá-lo pode não me fascinar. E o pecado no qual eu provavelmente cairia pode não ser aquele ao qual você estaria tão sujeito. Todos nós temos alguns pecados que nos assediam. Podemos cair em todos os pecados, mas alguns homens estão mais dispostos a certas ofensas do que outros. Agora, se você tem alguma coisa errada que até agora foi querida para você, como sua mão direita, seu olho direito, seu pé direito são queridos, você deve, de acordo com este texto, lidar com isso e lidar com isso imediatamente. Alguns pecados parecem aos homens ser necessários para eles. O que farei sem minha mão direita? Em certos ofícios e linhas de negócios, o hábito de contar mentiras inofensivas ou a indulgência de certas companhias pode parecer absolutamente necessário. Como posso obter meu pão de cada dia se não fizer isso e aquilo, como os outros fazem? Devemos viver e assim por diante. Bem, se a coisa está errada, mesmo que pareça ser necessária ao seu sustento, como a mão direita é para o corpo, ainda assim você deve lidar com isso. Pois você e seus pecados devem se separar, ou Deus e você estarão e estão separados. Não pode haver salvação para aquele que abriga o pecado. E se o pecado não for abandonado, a esperança deve ser abandonada. Pois no céu nenhum homem virá que abraça seus pecados. Alguns pecados, então, são caros e alguns pecados parecem úteis como a mão direita. Alguns pecados, novamente, parecem ser partes de nós mesmos. Eu desisto desse hábito, diz um deles. Se isso fosse abandonado, eu seria de fato um homem muito diferente do que sou. Mas não posso desistir, é impossível. O etíope poderia mudar sua pele mais fácil, ou o leopardo suas manchas. E no entanto, amigo, mesmo que seja impossível, deve ser feito. Outro poder, que não o seu, deve vir em socorro.
pois esse seu pecado deve desaparecer, e quanto mais cedo, melhor para você. Agora, observe a palavra de Cristo sobre este pecado como a mão direita, que parece tão caro, tão necessário e tão parte do próprio homem. O que ele diz? Se tua mão te ofende, amarra. Bem, alguns disseram, farei um voto de não cair em tal pecado como esse. Desejarei, mas não farei. O que Jesus diz? Se a tua mão te escandalizar, prenda dentro de certos limites, de modo que isso só haja em você até certo ponto, mas não vá muito longe. Prenda-o, amarre-o. Se a tua mão te escandalizar, prenda-a com faixas, evite que ela faça maldades? Não, mas ouça a palavra afiada e cruel do Mestre ao seu primeiro som. Corta isso. No Evangelho segundo Mateus, ele diz, corta e lança de ti. Como se, mesmo depois de cortada e a união vital ter sido dissolvida, ainda assim mesmo o pensamento sobre isso se torna detestável. Corta e lança longe de ti. Você percebe que é uma ação completa, é uma ação vigorosa, é uma ação final, pois depois que o homem corta o braço, ele não pode colocá-lo novamente. Depois de arrancar o olho direito e lançá-lo fora, ele não pode restaurá-lo novamente. E depois que o pé direito for cortado, ele não poderá crescer lá novamente. É uma sentença final de separação entre o homem e seu pecado. Agora, eu coloco isso para alguns de vocês hoje, que têm pensado estarem indo para o céu, mas vocês nunca chegarão lá enquanto forem o que são. Você está acostumado a esse pecado particular, talvez. Agora, não adianta você brincar com esse pecado dizendo, vou mantê-lo dentro dos limites. Fora com isso, senhores, e lance-o de você. Esses seus potes devem ser virados de cabeça para baixo. O hábito condenável deve ser abandonado, ou certamente será sua destruição. Não adianta um homem dizer, eu fui impuro, mas vou manter esse pecado dentro dos limites. Não existe tal coisa como manter o diabo em uma jaula. Corte-o e jogue-o fora de você. Olhe, por exemplo, o teu orgulho. É em vão que você diga, seria um pouco humilde, seria um pouco resignado e assim por diante. Corte-o, homem. Corte-o e jogue-o fora de você. Deve ser um trabalho completo, uma separação limpa, um corte limpo entre você e o pecado. Estas são notícias difíceis e muitos vão dar meia volta, seguir seu caminho e dizer, não podemos suportar isso. Mas como o Senhor vive, os portões de pérolas nunca poderão se abrir para qualquer um de vocês que guarde seus pecados queridos. Todas as suas iniquidades serão perdoadas, embora você tenha blasfemado e até cometido assassinato. Há perdão para você se você odeia esses pecados e os deixa. E Cristo ajudará a odiá-los se você confiar nele. Ele lhe dará graça para abandoná-los. Mas se você abraçar esses pecados, você pode tagarelar sobre a fé em Cristo e você pode mentir sobre a experiência na graça, mas para coisas como fé real e experiência verdadeira, você é e deve ser completo estranho, a menos que o pecado, com firme resolução, seja abandonado, não tanto quanto um pecado abraçado, tolerado ou amado. Um homem deve ser perfeito então, diz alguém. Senhor, um homem deve desejar ser perfeito. Mas ele não pode ser perfeito. Senhor, ele pode ser perfeito em intenção, senão de fato. E há muita diferença entre o pecado de desventura e de enfermidade e o pecado intencionalmente perverso de alguns homens. Infelizmente, autopiedade e autocomiseração por causa do pecado não é o sentimento correto de quem deve cortar a mão direita. Não se faça de vítima. Sempre há homens que podem desculpar seus pecados usando, por exemplo, os pecados do povo de Deus. Eles comem os pecados do povo de Deus como eles comem o pão. Eles fazem dele um doce pedaço para suas racionalizações. Mas o genuíno Filho de Deus se peca, se odeia por isso, não apenas o pecado. O mal que ele não faria, mas que se vê fazendo, ele odeia, pois seu coração está certo e sua disposição para cortar também. Ele faria a vontade de Deus perfeitamente se pudesse, e ele anseia por ser liberto do pecado. Seu coração não vai atrás de seus ídolos, ele os abandonou, os rejeitou pela graça de Deus que opera nele, e se pudesse, nunca mais levaria seus nomes em seus lábios.
Deixe que isso penetre profundamente nas almas de todos os que serão salvos. Os pecados que ofendem a Deus te ofendem também e devem ser abandonados, e abandonados imediatamente.